Olá pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo em paz, né? Tudo muito tranquilinho, todo mundo muito bacana. Como é que passaram o final de semana? Tudo bem? Pois é, se estão na minha rede, já deve saber, né, que eu sou o Deco Teixeira. É, Estou hoje convidando o meu irmão, o mestre Adailton, meu irmão de santo, né? O mestre Adailton, cientista social e mestre em educação, que estará conversando hoje conosco um pouquinho acerca do empreendedorismo cultural. É extremamente importante a gente salientar, né, que eu sou especialista em empreendedorismo e eu sei que o empreendedorismo ele se faz presente em todas as áreas do saber, em todas as áreas do conhecimento. E não seria diferente, né, com a cultura e tantas outras vertentes. Só que neste momento eu acho que o cenário ele é muito propício para que as coisas comecem a se desenvolver, né? E a gente precisa falar um pouco mais sobre essa cultura e nada mais justo do que a gente ter, na verdade, esse grande, né, mestre, o cientista social, que eu também tenho um grande, né, tenho como um grande referência, que é Adailton Moreira, que é de lá do Rio de Janeiro, né, e de lá do Rio de Janeiro ele também é líder religioso, né? Ele assume uma casa, um terreiro de candomblé. Ele é cientista social, ele é mestre em educação e também um líder religioso, né? Hoje sendo, né, o dia vinculado a datas comemorativas da sociedade para um sacerdote ou para um líder, a gente pode definir assim que hoje também seria o dia do Babalorixá, né? Que é um sacerdote e que a mãe de santo ou, né, a Iá, Lorixá, também não deixam de ser sacerdotes. Então eu estou aqui hoje com ele e estou só aguardando ele entrar, hein, para que a gente possa começar a conversar um pouco mais, a falar um pouco mais. Mas juntos vamos estar conversando, vamos estar falando um pouquinho desse empreendedorismo cultural. E vai ser bem bacana, vai ser muito bacana, que vocês vão perceber também como ele é bem tranquilo, bem extrovertido e tem propriedade para falar desse empreender com muita é, é, propriedade, com muita veemência e também excelência naquilo que ele tem buscado fazer pelos seus, né? Pela cultura em si. Então é alguém que vai falar de cultura, vivendo cultura e fazendo cultura. Porque nós vivemos a fazer cultura a todo momento. Vamos lá, cadê ele, meu Deus do céu? Pronto, quer tirar o meu equilíbrio. Cadê ele? É bom, minha Dailton. Cadê tu? Ele não entrou ainda, por isso eu não tenho como mandar o convite. Cadê o povo de Paia Dailton? Meu irmão, cadê tu? Ele precisa entrar, gente, para que a gente possa fazer o convite a ele. Mas me conte, vocês estão gostando dessa proposta? Vocês acompanharam lá o meu feed, né, o feed lá do Instagram? O feed do Instagram tem dizendo um bocado de coisa que vai estar sendo feita essa semana, né? Hoje nós estamos com a Dailton Moreira. Amanhã eu tenho duas lives. Esse mesmo horário amanhã com Israel Rufino, que é um psicólogo. Super gente boa, vocês vão amar Israel, né? Também. Às 20 horas vou estar batendo um papo com o Tiago Ferreira, que é doutorando, né, em, em administração. Peraí que Laremi tá falando. Laremi é filha de Dailton. Eu já estou aqui. Cadê você, Dailton? Amanhã, então, voltando. A gente tem amanhã, na verdade, Israel Rufino, psicólogo. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre essa questão do viver só, como era o viver só, né, e as experiências, né, as adversidades, como é que a gente vai tratar o psicológico em relação a isso. E
vai ter também, na verdade, o Tiago Ferreira, que vai estar falando sobre inovação, né? A inovação, na verdade, a inovação desse profissional. Como os novos profissionais terão que se reinventar. Então, a gente vai falar sobre inovação. Então, amanhã, às 17 horas, a gente vai estar falando sobre as experiências de viver só, né? As experiências psicológicas de viver só. Né? É muito um relato meu, é quase um debruçar meu, né? E aí, às 20 horas, a gente vai falar sobre a inovação. Mas é a inovação desse novo profissional, dos novos profissionais para o processo de pós-pandemia, como eles terão que, né, se portar, como será a forma de se manter após. Então, eu. Cadê a Dailton, gente? Tô aqui mandando mensagem para ele que ele ainda não entrou. Ele deve ter tido algum probleminha, que eu tô vendo aqui a menina. A menina mandou, a filha dele, minha sobrinha, Laremi, mandou umas mensagens, na verdade, eu não tô conseguindo visualizar a mensagem porque ela tá aqui, deixa eu ver. Eu acho que eu consigo visualizar aqui, pronto. Aqui. Olá, 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 boa tarde, gente, boa tarde. Tô vendo aqui, viu? Ai, que a gente ficou na dúvida se o senhor já tinha mandado o convite pra live pro meu pai, porque o Wi-Fi daqui de casa tinha caído. Aí a gente ficou na dúvida se o senhor já tinha feito Não, ele o precisa convite. entrar. Ele precisa entrar. Então, voltando a falar com vocês. E aí, vocês gostaram do tema que a gente vai estar abordando essa semana? Estão gostando? Acharam legal? Ou sugere algum tema? Sugere alguma proposta? O que é que vocês acharam? Já viram lá toda a proposta? Viram nosso vídeo? Olha, a Dailton acabou de chegar aqui, hein? Vamos lá, vamos lá. A Dailton acabou de chegar e vamos devagarzinho perceber, né? E bater babara Dailton. Olá, boa tarde, Aure. Aurelinha, tudo bom? Boa tarde. Boa, eu tô bem, o senhor, tudo em paz? Tudo em paz. Teve uma certa dificuldade para acessar aí, não foi? Foi, mas é resolver nada que a boa tecnologia não possa nos ajudar. Ah, muito bem, muito bem. Então, gente, como eu estava falando com vocês anteriormente, esse é o mestre Adailton, mestre em educação e cientista social, que vai estar falando com a gente um pouquinho sobre esse empreendedorismo cultural, né? É interessante falar que, assim, sempre as pessoas se prendem à ideia de que empreender significa montagem de negócios ou obter lucro financeiro mercantilista acerca das coisas, né? E, para tanto, eu acho que essa proposta que a gente desenvolveu de falar um pouquinho sobre o empreendedorismo cultural vai além da ideia meramente da limitação que se tem do conceito de cultura, né? E de sim, que empreender é o meu conceito baseado muito e quem representa para mim a Rosemary Lopes, ela fala muito que empreender é você reorganizar os recursos produzindo ganhos, né? Então, como se reorganizar, né? Recursos do que você tem, como você tem, a forma como você tem, reorganizar maneiras e estratégias para que você possa, de fato, produzir ganhos. E com isso, eu acho que ela traz um conceito muito mais lúcido e amplo a ideia do empreendedorismo. Então, quando eu quis trazer a ideia de empreendedorismo cultural, é muito voltado à ideia de que, assim, o que é que eu posso fazer com a cultura? Cultura, né? E aí, assim, como eu não tenho tamanha propriedade, talvez, para falar, né, e nem tenho outorga para falar de cultura, eu achei prudente convidar um cientista social, que é o meu irmão, e também mestre em educação. Então, não deixa de ser um profissional da área de educação, não deixa de ser também um cientista, não deixa de ser esse líder religioso, não deixa de ser o meu mais velho,
né? Uma pessoa que já tem anos na espiritualidade à frente dos meus pais, e vai estar aqui falando um pouquinho com você. Então, por favor, Adailton, se apresente, fale um pouquinho, né? E me diga um pouquinho desse conceito do que é cultura para você, né? De como você vê a cultura, de como é que está as vertentes da cultura. Gente, fiquem super à vontade para fazer questionamento, para levantar, né, questões, reflexões, fiquem super à vontade. Enquanto o pai Adailton vai estar fazendo essas, né, intervenções ou fazendo as colaborações dele, eu vou estar aqui percebendo as perguntas e vou estar lançando para ele de uma forma muito simultânea, tá? Olha, eu não vou utilizar muito o conceito antropológico do que seja cultura, porque eu acho que ela é muito ampla, né? Eu acho e cultura é tudo. Cultura são nossos costumes, cultura são nossos hábitos, cultura é a política, cultura é filosofia, cultura é o modo de viver, cultura é nossos modos de produção. Então, cultura é algo extremamente abrangente e complexo também, né? Então, eu não vou usar muito. Quando eu vejo que as pessoas, você acabou falando aí, eu não sou uma pessoa preparada para falar sobre cultura. Eu acho que todos nós somos preparados para falar de cultura, porque todos nós temos cultura na veia, na nossa forma de ser. Então, independente dessa forma de conceituar academicamente, eu penso muito como Paulo Freire. Então, eu acho que todos nós temos muitas coisas, muitos aprendizados, muitos saberes que é inerente a nós enquanto pessoas humanas em inter-relações. Então, cultura, para mim, é o que nós estamos fazendo agora, usando de uma tecnologia para nós nos referenciarmos, nos dialogarmos, interagirmos. Eu acho que cultura é algo que faz parte do nosso dia a dia. Uhum. Mesmo porque eu creio que cultura, todos nós somos nativos de alguma cultura, né? Então, seja ela qual for, desde a cultura tecnológica, digital, até essa. Parece que travou um pouco lá. A cultura, ela se amplia muito, a depender muito de como as pessoas também conseguem se perceber dentro disso, ou dentro deste cenário. É muito bacana poder perceber isso. Eu percebi alguns relatos, que o empreendedorismo cultural, ele tem algumas divisões para poder segregar, né, o que seria essa ideia do empreendedorismo cultural. Está muito preso à ideia do empreendedorismo cultural, ele está muito preso à ideia da arte voltada, da cultura voltada para a arte, né, que é o lazer, a teatro, a música, a eventos, né, sociais, eventos culturais de entretenimento. E eu queria entender um pouquinho qual é a sua concepção em relação a isso, né? A cultura, ela se restringe, ela se limita a essa ideia de eventos, né, como chama de eventos culturais, aí se limita à leitura, a arte, teatro, a música, a dança, ou eu posso ampliar isso, porque também percebi em alguns casos que tem a questão de crenças, de valores, né, de costumes, de hábitos. Então, dentro disso, eu queria entender um pouquinho essa amplitude que se tem a cultura, né, e como eu posso, na verdade, compreender isso, frente à ideia da altura que existe também da nossa ministra da Cultura, frente a esse processo que nós estamos vivendo, né? Então, assim, eu tenho visto a cultura. Então, será que não associa? Será que tem uma responsabilidade ou não? Eu creio que é um grande vácuo no que se refere a pensar cultura e de que forma ela pode estar empreendendo. Eu, ultimamente, a minha ação, minhas atividades está sendo muito mais a trabalhar as questões culturais de minha comunidade religiosa, empreendendo novas ações a partir desses saberes, dessas culturas nossas mesmo, né? Descobrindo esses valores, dignificando esses valores e quebrando com alguns preconceitos
sobre o que seja cultura, porque geralmente é uma cultura muito elevada, enquanto a cultura erudita e espúria. Tem um artigo maravilhoso, não lembro muito agora, que o que é erudito, o que é espúrio, e bota isso em um nivelamento de inferiorização, qual é a cultura mais hegemônica, mais bem-vinda, mais superior e outras menos. Não, é cultura. E eu tenho valorizado muito mais esses aspectos das nossas culturas, que são diversas culturas nesse nível de pensar dos povos tradicionais. Então, eu ultimamente tenho trabalhado cultura de direitos humanos dentro de religiões de matrizes africanas. E eu estou empreendendo muito isso usando as tecnologias para que eu possa empreender campanhas dentro de minha comunidade terreiro em tempos de pandemia. E utilizando nossa cultura de forma a ser um veículo de conscientização. Então, a cultura ela é ampla, né? Bacana. E esse empreender, quais são os ganhos significativos que você tem em termos de cunho social mesmo? Quais são os ganhos? Assim, quando a gente fala assim que é preciso, na verdade, isso trazendo muito a questão da cultura, né? Eu vejo muito isso me encanta muito no desenvolvimento da sua liderança religiosa, que é essa questão dos projetos, né? E de desenvolver a cultura dentro do seu próprio povo, dentro da sua própria família de axé. Né? E isso eu acho muito bacana. Mas quais são os resultados mais expressivos que você consegue perceber frente a você ter esse desenvolvimento e não tê-lo, talvez assim? Eu penso que, assim, na minha comunidade terreiro, a gente tem feito grandes trabalhos. Já, na realidade, é uma cultura herdada, enquanto legado dessa minha comunidade, de trabalhar a valorização dessas culturas, a nossa ótica, não a ótica do colonizador, né? Dessa baixa cultura e alta cultura. Eu estou pegando um pouco, usando uma cola aqui de professora Elisa Magalhães, que está aqui interagindo conosco, que é exatamente isso, que é uma cultura nossa de empreender essa valorização dos nossos aspectos culturais, nossos aspectos, de nossas heranças, nossos diversos legados. Então, o que eu tenho feito aqui dentro da comunidade, enquanto uma cultura própria, é estar discutindo as questões que são pertinentes a nós, que é quase que naturalizada, e o preconceito e a desvalorização desses nossos valores, desses nossos capitais culturais, são desvalorizados por aqueles que dizem que as nossas culturas é meramente folclórica, né? Então, nós temos tido grandes ganhos na cultura, na educação, na saúde, nessa alta autoestima do povo de terreiro, que automaticamente isso é dinamizado, isso é multiplicado para outros segmentos também. Isso tem sido o grande ganho, antes de tudo, é essa dignificação de quem somos nós. Começa por aí, você começa a perceber o quanto é importante a cultura para transformar a pessoa em sujeito de fato, sujeito de direito, sujeito dos direitos à sua cultura. Por isso que aqui também a gente trabalha a cultura ligada à Lei 10.639/03, que institui o estudo História da África nas redes de ensino, que isso é importante, trabalhar com essas questões enquanto mecanismo de transposição, de mobilização, de mobilidade social das pessoas. Isso é fantástico. Esse é o grande ganho. Sim. Esse é o grande ganho. Você começar a se sentir sujeito de você mesmo, saber de onde você veio, para onde você vai. Então, esse tipo de trabalho é importante enquanto o empreender cultura. Sim. Né? Porque exatamente, ela não fica somente nesse aspecto da dança, do toque, do ritmo, é muito mais. Cultura é tecnologia. Né? Cultura é tecnologia também. Né? Então, como que a cultura permite isso tudo? É fantástico. E esse é o papel do empreender.
Mas olha só, é muito bacana te ver falar. E aí a Brisa, ela, a Brisa Dória, né? Ela é até sobrinha do Padre Alfredo Dória, viu, Adair? Brisa. A Brisa, ela coloca aqui o seguinte, que nós temos em nosso povo, e quando a gente fala nosso povo nesse momento, é uma propriedade muito do povo de santo, né? Povo de Candomblé. E aí eu me coloco nesse lugar, nesse lugar de ser alguém o povo de Candomblé nesse momento, não apenas o educador, não apenas o economista, mas sendo o educador. A gente tem grandes histórias de pessoas que empreenderam em suas culturas e legado, tradição, que são as mulheres, né? O quanto elas se colocaram empreendedoras em tempos de compras das suas alforrias e por aí vai, né? E até o dia que a gente, como eu coloquei também aqui uma das minhas análises, é que você, na verdade, tem herdado o trono de uma mulher que é a minha Abá, né, e a Beata de Manjá, e que foi uma grande empreendedora, né, uma grande empreendedora cultural, aí na região onde está implantado e instalado, na verdade, onde tem, na verdade, esse templo sagrado, que é o templo do Omijuarô, né, que, na verdade, ela conseguiu empreender vidas. E empreender vidas é muito importante. Empreender vidas talvez seja também empreendedorismo, né, cultural. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa história, dessa trajetória, né, desse lugar que você hoje assume, que veio de uma mulher, e dessa força dessa mulher, o quanto ela vem sendo significativa para o seu fazer enquanto líder. Eu creio que empreender vidas é o grande ensinamento que nós temos, que sempre tivemos. Toda hora eu digo que nós não estamos inventando a roda. Esse processo de empreender vidas sempre foi inerente ao nosso povo. Eu digo que nós somos o reflexo dessa articulação, dessa grande rede cultural que foi a partir dessa organização, dessa articulação que se manteve vivo até hoje. Nós somos o reflexo desses empreendedores e empreendedoras negras, trazendo isso um pouco para o nosso lado de negros e negras, de tradições de matrizes africanas, de outros tipos de matrizes e motrizes. Eu sempre busco esse tipo de educação, de lição, a partir dessas pessoas, dessas personalidades. Uma comunidade de terreiro é um grande polo, núcleo de empreendedorismo. Porque como é que você consegue, numa comunidade de terreiro, sem nenhum tipo de apoio institucional, financeiro, empreender vidas, culturas, saberes, tecnologias, ao longo de séculos, né? É um saber atávico, quer dizer, algo que vem antes de nós, vem de nossos avós, de nossos ancestrais, que nós precisamos resgatar esse tipo de forma de se viver, de projeto civilizacional. Né? Que projeto civilizacional, cultural é esse que nos mantém vivos até hoje? Como que nós conseguimos produzir tanto, empreender tanto, sem essa ótica neoliberal capitalismo é redundante, mas sem precisarmos usar essa ótica capital, cruel, individualista, a partir dessa organização, desse viver em coletivo, desse viver em diálogo interraciais, sociais, intergêneros, dentro de uma comunidade terrena, e se empreender. Isso é uma forma de você pensar dessa sabedoria e valorizá-la, porque está dado. Uma comunidade terreiro, a gente sabe disso, o coletivo é um viver constante. Não existe possibilidade de que num coletivo, num grupo, num terreiro, num território negro, que a união na diversidade possa ser suplantado pelo individualismo, porque isso é contra nossos saberes ancestrales. Eu li um texto maravilhoso de um amigo Xangô Alê, um babalaô,
brasileiro aqui, que também é um pensador, é um filósofo, que ele falou que se nós formos pessoas de terreiro pensando a partir da ótica do colonizador, apoiando o governo que submete, que subjuga, que deprecia outros saberes, outras culturas, outras formas de lidar, de se empreender, nós estamos indo contrariamente ao que seja a nossa forma de pensar um outro mundo a partir de uma ótica ancestral. Então, é isso. Empreender também é pensar uma outra forma de se salvar vidas, de se dar sentido a ela. E cultura salva vidas. Uhum. Muito bom isso. A Brisa coloca aqui essa questão de a gente precisar começar a fomentar uma maior valorização à ideia da produção, né? Da produção preta, da visibilidade às produções pretas, né? São muitos dos nossos na ciência, na cultura, e belas são as produções. Eu sei que você tem acesso a uma série de informações, você é uma pessoa muito bem articulada, né, aí no Rio e também em outros espaços do Brasil. E sei o quanto você se preocupa muito com essa questão de dar visibilidade às produções pretas. Eu falo isso em questões de comércio mesmo. E como a gente estava falando sobre a Feira de São Joaquim, como a gente estava falando sobre, na verdade, essa perspectiva e esse legado, essa cultura que essas pessoas têm. Então, assim, o que você pensa em relação a essa visibilidade das produções pretas, de como a gente pode fazer isso, ou de como é que tem sido dado certo, ou como é que pode melhorar essa situação? Olha, quando eu falo em tecnologia, eu não estou falando lógico, não estou dizendo que ninguém esteja pensando o contrário, é isso, que não é essa proposta minha de arrogância, e de diminuir a forma das pessoas pensarem como se elas não tivessem sucesso. Quando eu estou falando em tecnologia, são as nossas tecnologias que sempre estiveram aí. Né? A gente percebe que o mercado, ele também se adona. Quando eu falo se adona, ele toma para si algo e diz que é dele, principalmente se isso for render lucro. Né? Nós perdemos o direito aos nossos modos e meios de produção. Quando a gente chega em grandes mercados, a gente vê nossos produtos, nossos símbolos, nossa arte vendido, mas nós somos os detentores Sim. dos modos de produção? Nós não somos. Né? Nós ofertamos isso, mas nós somos somente consumidores. Nós não somos os detetores. Nós somos detetores deste saber. Mas o retorno não é dado às comunidades, às diversas culturas que o criaram, que o geraram, que o geriram, né? Não está em nossa mão. Isso já está na mão do outro, do capital, do empresário, do comerciante. Mas não somos nós, não é o povo da capoeira que está produzindo seus berimbaus e vendendo, alguns outros, mas não é. Não somos nós que estamos tecendo os azédios, os filás de Obaluaê, dos orixás, desde nossas comunidades, e temos nossas lojas e vendendo de uma forma solidária, coletivizada por todos, sem essa ótica do mercado distanciado, de disparidade de preços. Não somos nós. Sim. Não somos nós que criamos nossos carneiros, nossos bodes, nossas galinhas. Não somos nós que produzimos nosso azeite de dendê. Né? Não somos nós que estamos produzindo nossos efum. Não está mais na nossa mão. Nós podemos isso pode ser terceirizado, mas o lucro não vem para nós. Não sei se esse lucro descabido nós queremos para nós também. Sim. Então, acho assim que é importante. Não há uma patente, né? Não há uma patente em que a religião possa assumir a propriedade dessas produções, ou pelo menos ter contribuições, ou melhor, ter benefícios em relação a isso, porque é uma cultura que é nossa,
né? Eu falo nossa em termos de pertença mesmo à religião, em pertença à nossa cultura, à Sim, nossa tradição, ao nosso legado. E isso é fato, né? E assim, mas ainda assim, existem muitas pessoas hoje produzindo, né? Existem muita gente produzindo nos nossos terreiros e muitas vezes a gente consegue validar o que está lá fora, o que está do outro, o que é industrializado. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, assim, às vezes a gente precisa dar essa lógico. visibilidade e também É. aprender a valorizar o que vem de dentro do próprio terreiro, né? Aí entra, como uma colega que colocou, minha amiga Márcia Lucia, ela colocou aqui, que a gente não, quando fala de mulheres empreendedoras, a gente não pode esquecer de falar de Cira de Dinha. E quando eu falo de mulheres empreendedoras, eu lembro muito de minha avó Olga, né? Eu lembro da Abá e a Beata. Então, assim, quando eu falo de mulheres empreendedoras, eu também lembro dessa, porque é algo que é ligado a mim diretamente. Então, eu penso dessa forma, porque foram pessoas que empreenderam vidas, empreenderam para sobreviver, empreenderam para transformar a vida de pessoas, empreenderam para transformar, na verdade, a religião no que ela é hoje. Então, querendo ou não, é uma contribuição à nossa cultura, ao nosso legado, né? À nossa construção enquanto sociedade, que é muito significativa, né? E aí eu não posso esquecer dessas mulheres. Sim, quando a gente pensar nessa gourmetização do que seja produção e economia, eu gosto muito quando a gente vai falar sobre as mulheres vendedoras de acarajé. Elas sempre foram grandes empreendedoras, elas geraram economia, elas carregaram a economia desse país nas suas cabeças também. Quando eu fui a Angola, eu percebi uma coisa importantíssima, que era como que aquelas mulheres carregavam a economia e o sustento de suas famílias em suas cabeças. Isso é de uma simbologia importantíssima, entendeu? Quantos filhos e filhas se tornaram doutores ou não doutores, porque não é o diploma que nos faz sujeitos, é um outro tipo de olhar, de empatia, de afeição com o outro. Não é o doutor, não é o diploma que nos faz. É importante? Entendeu? Mas elas sustentaram, elas foram provedoras não somente do capital, elas foram provedoras de um sustento maior de nossas almas. Entendeu? Então, assim, quando eu vejo citar Cira, Dinha e outros por esse país inteiro, né, eu faço essa correlação da África, né, de como essa importância das mulheres, que as pessoas trazem esse olhar da Ialodê, muito com cunho só religioso. As Ialodês, elas tinham essa função que era religiosa também, mas era uma relação também de uma subversão de uma ótica heteronormativa. Ela quebra um pouco com isso, né? Então, assim, você via que aquelas mulheres iam à feira, elas comerciavam, elas mercavam, mas elas mercavam, antes de tudo, sustento, um sustento solidário, né? Elas mercavam, mas elas discutiam política, controle social, né? Redes importantíssimas de sustentação, também, de muito fortalecimento. Era uma grande rede que muitas das vezes a gente olha e usa referenciais outros e não vê que está nas nossas mãos. E isso é empreender, né? E é empreender. Empreender em um mundo tão desigual, é importante lutar também com essa forma desse racismo estrutural que coloca as coisas invisibilizadas, quase dizendo que não é nada disso. Cansado de ouvir a mimimi desse povo que só fala de racismo. Sim. Eu até coloquei aqui, né, que nessa antropologia a cultura ela assume papéis diversos, né? E aí, desde a arte até mesmo os estilos de vida que as pessoas assumem, que é o que você até acaba de relatar um pouco, de falar. Só que suas crenças também, os costumes, suas motivações, mas sobre as diversificações conceituais, né, dessa questão da cultura, como se pode explicar, então, tantos preconceitos e até mesmo racismo na cultura? Né? Porque diante das nossas contribuições, diante essa percepção e essa sua fala,
Você entende por quê, o que é que justifica também, talvez, tanto preconceito quanto racismo na cultura? Como as pessoas percebem a cultura? O racismo, a nossa cultura, é desde o momento que não seja de quem é racista. O que eu quero dizer com isso? Nossa cultura ela é vista de uma forma racista e preconceituosa a partir do momento que não tenha o privilégio da branquitude em cima dela. Eu estou falando, é isso. E aí o capital vai se encarregar de que nossa cultura é maravilhosa, né? Aí nossa cultura é maravilhosa desde o momento que a gente não reivindique ela para si. Né? Quando a gente fala sobre o lugar de fala, que as pessoas dizem racismo reverso, não, querido, o negro não é racista, porque esse racismo é estrutural, criado por pessoas brancas e racistas. Nós nunca estivemos num lugar de poder exercitarmos esse tipo de atrocidade. Né? O que eu digo com isso? Sempre vai haver racismo a partir do momento que não é reconhecido enquanto valor verdadeiro de contribuição do povo preto às riquezas desse país, às diversas riquezas desse país. O povo negro construiu a riqueza desse país. A pessoa pode dizer assim, eu não escravizei vocês, mas eu me privilegiei do racismo que meus antepassados fizeram com o seu povo. Sim, sim, sim. Tá certo? Eu sempre digo isso, a gente vai percebendo, não pode ser polêmico, também não estou me incomodando com isso não, mas é uma realidade. Enquanto as pessoas se privilegiam de suas branquitudes e não conseguem tocar nesse assunto negrecidamente, não é claramente, né? Negrecidamente, saindo desse lugar de poderio, de superioridade, nossas culturas não serão reconhecidas como tal a partir do momento que, quando a gente vai reivindicar para a gente esse lugar de direito, é sempre um problema, entendeu? Negros racistas, negros e negras ingratos, como se o fato de nós herdarmos tantas desigualdades, tantas disparidades, fosse um determinismo biológico. Uhum. Muito bom. Gente, ó, é importante né? Daí está aqui fazendo as colocações, né? Tá sendo muito interessante, né? Traz uma lucidez acerca do que é esse empreender culturalmente, do que é a nossa posse em relação à cultura, em relação a essa pertença que a gente tem e a necessidade de visibilidade, de valorização da nossa cultura frente ao que a gente vive, frente em detrimento falando de um todo, né, muito amplo, e eu acho muito lúcido. Vocês podem fazer perguntas, podem fazer questionamentos à vontade, certo? Pode deixar aqui que eu estou lendo tudo que vocês estão escrevendo, eu estou lendo e agradeço os elogios que se faz, né, as reverências que se faz a Daí. O meu irmão, é mestre em educação, é cientista social, é meu irmão de santo, ele mora lá no Rio de Janeiro, é também um líder religioso, é uma pessoa que eu tenho referência mesmo, né? Uma referência para mim em termos de espiritualidade, de religiosidade, de culto mesmo, a criação, conversa, então não que as pessoas não possam saber ou que não exista a possibilidade de saber. Então, por isso ele está aqui falando neste momento, porque é uma pessoa em que eu me inspiro para ser também alguém melhor, ou pelo menos chegar um pouquinho, né, perto do que ele é, frente a tudo que eu vejo ele ver e fazer e pensar. Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa, eu quero, na verdade, entender, né? Em momentos diversos e adversos, né, que enfrentamos hoje em tempo pandêmico, é possível que a nossa cultura sofra mudanças que comprometem de forma significativa a nossa vida social. Como você consegue perceber isso? Qual é a sua concepção desse cenário que enfrentamos? Como seria o enfrentamento para o nosso povo de santo, esse sentimento de pertença, para esse sentimento de propriedade cultural e de empreender culturalmente? Eu queria muito ouvir um pouco disso aí.
São diversas questões aí que você está colocando, assim, são diversos desafios gostosos, assim, eu acho que assim, são vários mares que a gente tende a navegar, né? E quando eu uso isso, é de uma simbologia muito grande, uma metáfora também dos mares, né? Primeiro tem esse mar de dor, né, que a gente vem passando ao longo do tempo, como que a diáspora africana se estabelece aqui no Brasil. E eu vou tentar ser o mais negro possível falar sobre essas questões, que nossa tradição, ela não é imutável, ela não é estática, né? E o fato é como que o candomblé, as tradições de matriz africana, tiveram que fazer das suas tradições novas tradições. Então, por aí só, eu digo desse empreender, de articular para sobreviver, para viver, para existir e reexistir. Então, o aprendizado está lá atrás. O aprendizado está lá atrás, ele não está aí agora. Eu nesse momento de pandemia, que assola o mundo todo, e principalmente o nosso país, com questões de diversas negligências políticas, históricas, de reparações aos diversos povos que aqui estão, os povos originários, os povos indígenas, os povos ribeirinhos. Então, assim, nossa cultura, nossa tradição, ela não é estática. Ela não vai perder a sua essência quando nós não estivermos em momentos de aglomeração, seja religiosa, seja cultural, seja o que for. Muito ao contrário, nós vamos de novo buscar esse saber nos nossos mais velhos, nossas mais velhas. Como é que agora mesmo nós estamos aqui na nossa casa, nós lançamos uma campanha contra o coronavírus de conscientização para o povo todo, de sensibilização, de conscientização, de sermos pessoas comprometidas uns com as vidas dos outros. O Ubuntu, sou porque nós somos, é um conceito que cabe, como sempre, para todos nós. Né? Isso é uma oferta, isso é um presente que nós temos conosco. Então, nesses tempos, a tecnologia está nos ajudando, que nós continuamos existindo e reexistir. Na verdade, nossas ancestralidades estão conosco, nosso sagrado está conosco. Daqui a pouco nós todos vamos estar juntos. Nossas divindades sabem lidar com essas questões. Nossos sagrados sempre sabem, nós somos sopros de axé. Né? E assim, os orixás são sopros de axé de Olorum, de Olodumare. Então, eles estão conosco em todas as situações. O fato de nós não estarmos batendo o candomblé agora não quer dizer que nossa fé, nossa tradição está sendo negligenciada. Muito ao contrário, ela está sendo, de novo, preservada. Nós precisamos de vida, nós precisamos de seres, nós precisamos de quem toque tambor, nós precisamos de quem dance, de quem cozinhe, de quem costure, de quem dê afeto, de quem dê amor, quem dê saber, quem preserve esse saber consigo. Então, a vida é algo a ser preservada para podermos cultuar a nossa religiosidade, espiritualidade, seja o que for, mas com sabedoria. Né? Eu não posso ser cultuador se eu morrer, se eu não me cuidar, se eu não passar esse sentido para meus filhos, para as pessoas que eu tenho que orientar, porque o pai de santo, a mãe de santo, antes de tudo, ele é um cuidador, ele é um orientador. Né? Esse cuidado, essa saúde, a saúde é intrínseca a todos nós, é inerente que nós pensemos a cuidar de uma saúde, mas uma saúde integral. Né? Sim. Então, assim, esse é o papel. As campanhas que eu tenho feito aqui têm sido, não é uma obrigação, é um dever. É um dever enquanto sujeito político, enquanto sujeito de cultura.
né? É um dever. Eu estou preservando minha cultura, eu estou empreendendo para que nós, no futuro próximo, possamos estar mais fortes e empreendendo. Então, essa campanha que a gente está fazendo de apoio a comunidades e lideranças, junto à Crioula, uma organização de mulheres negras, qual é muito próxima e parceira nossa, o Perifa, Instituto Marielle Franco, que vem nos apoiando, a gente está distribuindo cestas básicas para os filhos da casa, mas para a comunidade do entorno, porque nós não somos uma comunidade de terreiro alheia ao meu entorno. Eu sou líder de uma comunidade dentro de uma outra comunidade. Eu tenho que dialogar com essa comunidade. É meu dever. Então, essa interlocução, ela tem que ser via de mão dupla. Há uma relação de respeito aí, porque eu só sou legitimado se eu tiver legitimidade. Sim. Entendeu? Quem me legitima enquanto líder são aqueles que estão do meu lado e que dizem: você é líder porque eu reconheço que você é líder. Sim. Não porque eu digo que sou líder. Entendeu? Essa referencialidade, ela é importante. Então, assim, agora a gente está com a campanha de Lei Majorou pelos direitos humanos, contra a pedofilia. Nós estamos lançando vários vídeos, empreendendo culturalmente, empreendendo a cultura dos direitos humanos. Inclusive utilizando da tecnologia para isso, né? A tecnologia é uma boa ferramenta. Se Ogum é o senhor da tecnologia, nós estamos usando um mecanismo de Ogum. Se Exu é o senhor da comunicação, nós estamos usando a comunicação de Exu. O fato de eu estar falando aqui não me torna menos de terreiro, mais de terreiro. Entendeu? É isso. Nós... Eita, travou. É alguém que estava ligando. Desculpa, entrou uma ligação aqui. Eu vi. Então, e assim é que a gente vai levando, vai tocando de uma forma muito digna. Agora mesmo a gente está fazendo uns vídeos de combate. Estou trabalhando dentro de minha casa, mas está ouvindo. Eu uso o meu grupo do Zap, o nosso grupo do Zap, nossa comunidade terreiro. Nós estamos em rede, nós estamos conversando. As produções dos filhos a gente está podendo ver, porque tem artistas, tem cozinheiras, tem outras pessoas, outros atores. Não há essa personalização na minha pessoa enquanto Babalu do Chá. Eu estou contando casos, eu estou usando essas ferramentas. Eu estou contando casos, eu estou cantando, eu estou chamando a atenção, eu estou chamando a realidade, a corresponsabilidade de um cuidado. O meu grupo, nós estamos fazendo isso. Eu estou usando eu estou perdendo minha tradição. Chegou outra ligação. Eu não estou me perdendo a minha tradição. Eu estou revitalizando a minha tradição. Se eu achar que é força vital, então eu estou reforçando o meu axé. Eu estou empreendendo culturalmente. Exatamente. E é justamente isso que é o empreender, quando eu falo para você assim, né? Porque assim, eu sou especialista em empreendedorismo. Talvez, quando eu falei logo no início, a ideia de chamar com propriedade é porque às vezes é importante conjugar os saberes, né? Conjugar os saberes. Enquanto eu, na verdade, estou falando nesse lugar, né, da pessoa que sou especialista em educação empreendedora, em educar para empreender, eu percebo que você faz a educação empreendedora e uma educação empreendedora cultural. E quando você fala dessa questão de ressignificar, porque são as características primordiais. Está dando algum choque? Eu acho que ainda é a sua ligação aí. E aí, quando existe, na verdade, essa ideia de você se reinventar, ser criativo, ser inovador, isso são características do empreendedorismo. Isso é ser empreendedor. Então eu posso dizer que você é um líder empreendedor. É um líder que repagina, que reinventa, sem perder a tradição, sem perder a essência do que precisa ser feito, sem perder, na verdade, a mística do que precisa ser feito.
né? Mas acaba que, na verdade, reinventando, reorganizando os recursos, reorganizando esses papéis das pessoas, né? É sabendo aproveitar, é saber calcular os riscos, é saber aproveitar as potencialidades e os recursos que se tem para fazer algo acontecer. E é isso que eu acho que é mais preponderante na sua fala, né, no lugar de religioso, não apenas de estudioso, né, de ser um cientista, de ser um mestre em educação, mas, sobretudo, ser esse líder religioso que independe das titularidades sociais, que conjugam, agregam, né, na verdade, soma e acaba, na verdade, consolidando muito mais esse ser que é Adailton. Mas, para além disso, existe um ser que é empreendedor, porque ser empreendedor não é meramente, na verdade, você ter, é você ser. Porque tem muita gente que consegue ter capital, mas não é empreendedor. Tem muita gente que tem empresas, negócios de várias vertentes, mas não é empreendedor, porque não é criativo, porque não é inovador, porque não consegue se reinventar, porque não consegue reorganizar os recursos, não consegue aproveitar as oportunidades, não consegue correr riscos calculados. E quando você se coloca nessa condição, você está fazendo educação empreendedora, sobretudo ao seu povo, porque percebe em você essa legitimidade enquanto líder. Entende? Então, eu acho isso muito bacana de verdade. Aliás, você sabe do que eu penso, né? O líder religioso, para mim, ele é um líder não só religioso, é um líder de forma integral, é muito mais além do que somente religioso. Quando a gente pensa, mediante tudo que nós falamos aqui, do que seja a comunidade terreira, das diversas ações que ela desenvolve, é para além de religiosidade. Todo dia eu digo assim, não basta somente ter fé. A gente tem alguém ligando para daí. Todo dia, assim, não basta somente ter. É preciso conhecimento. Tem que ter uma relação ancestrálica maior, entendeu? Sim. Porque minha é só alienação, e eu sou contrário a qualquer coisa que subjugue, oprima, que reprima, né? Então, assim, um líder religioso, ele é líder político, ele é humanitário, ele tem outras diversas funções, e ele sozinho não é nada. Ele tem todo o seu coletivo reconhecendo esse lugar, né? E estar em lugar algum é muito, não estar em lugar algum é muito ruim. Não estar nesse lugar é um dever, um legado que eu prezo muito. Não somente prezo a minha mãe, não, esse legado só dela. Quando eu falei desse saber atávico, eu volto lá a todos que a formaram, que formou sua avó, sua avó, sua tataravó, e ela, e meus irmãos, minhas irmãs, os filhos dessa casa. Isso tem que ser multiplicado, isso tem que ser distribuído, que eu não quero chegar no fim da minha vida e ser reconhecido como aquele que não deixou nada, né? Não deixou nada, não buscando esse reconhecimento vaidoso, ególatra, mas aquele que deixou coisas legais. Eu quero ser reverenciado. Eu quero que meu ancestral seja bem lembrado. Eu quero que as pessoas sorriam quando se lembrarem de mim, não somente chorem de tristeza, não, mas sorriam. Diga, pô, legal, ele contou piada, ele dançou conosco, ele cozinhou conosco, ele deu afeto, ele também pôde chorar, ele também teve dores, ele também é uma pessoa. O líder religioso, ele não é o Deus, ele não é o ser supremo, ele é uma pessoa como outra. Então, esse sentido de alteridade é importante para que um líder possa ser um líder, porque senão ele não é líder de nada. Ele ou ela é um autoritário. E eu, sinceramente, sou contrário por conta das minhas agendas, das minhas pautas, das minhas bandeiras ancestrais, contrário a qualquer tipo de opressão, porque isso faz mal. Nós vivemos a escravidão que nosso povo sofreu em cima do autoritarismo, do poderio, né? Desse olhar de subjugação que nosso povo passou. Então, isso não cabe hoje, não cabe em poder político nenhum.
todos sabem ferreamente, ou contrariamente, esse governo que aí está, não concordo, não acho correto, entendeu? Que nos diminui, que nos inferioriza, que nos faz sentir um nada, e é isso. Olha, a Elisa está dizendo aqui como não amar a Paia Dailton, né? Ela falou, ela fez várias intervenções bem interessantes, né? Muito pertinentes. E a Elisa de Magalhães, é sua filha. É, minha querida, é minha filha. Ela falou aqui é uma como professora não... muito maravilhosa. É, né? Que bom. Ela botou aqui como não amar a Paia Dailton, né? E eu digo, eu só endosso isso, viu, Elisa? E aqui nós também temos esse mesmo sentimento de amor e respeito, né, admiração. Eu estou falando mesmo por mim e pela minha filha, que hoje já não está mais entre nós, mas era muito amor. E eu aprendi a amá-lo pelo que eu ouvi primeiro dela, né? O como ela falava do irmão, como ela admirava o irmão, o quanto ela sempre teve muito amor pelo irmão e pela irmã. E hoje eu consigo dar essa contribuição, eu consigo hoje trazer, né, a Dailton aqui e poder bater esse papo para que as pessoas possam conhecer um pouco desse meu irmão, né, desse meu mais velho, que é uma referência para mim, para que as pessoas possam também compreender que eu gosto muito de reverenciar os meus mais velhos, todos os meus mais velhos, né, mas é super importante a sua fala, as suas contribuições e mostrar um pouco do que é empreender dentro de um terreiro, empreender dentro de suas práticas enquanto líder, enquanto sacerdote, né? A gente perceber que é possível empreender, né, culturalmente, que é possível a gente ter a valorização, que é possível ter, na verdade, uma série de retornos que são muito mais plausíveis, né, do que meramente falar de estar em um lugar de autoridade e só, na verdade, fazer a coisa do chicote, como você fala, mas ampliar a visão do que é empreender, para essa visão do empreender vidas. Eu gosto muito de falar sobre transformação de vidas, de transformar vidas, porque é muito bonito de se ver e de emocionar. Eu gosto quando eu vejo você falar, eu acompanho as outras lives que você participa, né? E eu gosto de ver você falar. E eu queria que você falasse também para as pessoas que estivessem na minha rede, que pudessem ter acesso a isso, que pudessem perceber de onde eu bebo a água, de onde é a minha fonte também, né? Que a minha fonte é uma extensão enorme, mas você é uma veia e tanta, quase uma horta dessa minha fonte, né? Que me nutre com muita água boa de beber, né? E eu acho isso fantástico. Nós temos pouco tempo agora, só 2 minutos. Eu queria que você fizesse suas considerações finais acerca do que é. Eu queria agradecer as pessoas. Muito obrigado, Paulette, Jean, que é seu primo, Jean Moreira, né? Isso, é meu primo. Irene, e tantas outras pessoas que se colocaram aqui. Eu agradeço de coração. A live ficará disponível aqui por 24 horas. Depois vai estar disponível também nos canais do Ileu Mijoarô, né, nos canais que estão vinculados à Paia Dailton, e vocês terão todo o acesso. Não tem problema nenhum depois de querer escutar mais uma vez ele. Bom, eu só tenho a agradecer. Eu acho que esses momentos, agora a gente tem um momento de reflexão, de se sentir, saber que o isolamento também é uma oportunidade que nós estamos tendo para poder travar os outros laços de vida, né? E com a vida. Então, é o momento da gente estar pensando que um sozinho não é nada. Então, o que eu quero dizer para as pessoas que fiquem em suas casas, porque você ficando em casa, você vai estar poupando a sua vida, mas poupando a vida do outro. Só vá para a rua quem realmente merece, quem precisa ir para a rua, porque não vamos acreditar nessa questão do mercado, da economia, vai parar de ver. Nós não podemos carregar essa culpa de responsabilidade e de não cuidar do outro. Okay. E eu quero agradecer, na realidade, também a todos os empreendedorismo da minha comunidade, dos filhos e filhas do Ilhéu Mijoarô, que fazem que eu possa ter essa fortaleza toda, porque eu sozinho não sou nada. Eu aprendi com minha mãe que uma árvore só não é floresta. Entendeu? Então, eu sou reflexo dessa sabedoria. O empreender
para salvar vidas, empreender para dignificar. Não tenhamos medo de nos doarmos. É bom, é gostoso, é satisfatório, é um prazer. Oh, muito obrigado, Aurei, irmão. Auremi, Auremi, muito obrigado. Um forte abraço. Minha gratidão total a você. A todas as pessoas, um forte abraço. A gente só está com poucos segundos, daqui a pouco ela vai fechar automaticamente. Tá bom? Um cheiro enorme. Eu agradeço de coração. Agradeço muito, muito, muito. Beijo, gente. Abraço grande para todos e beijos. Tchau.